Olá, quarto ano. Hoje, dia 30 de outubro, estamos aqui, estamos terminando mais um mês com as nossas aulas remotas, nossas atividades continuam. E hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo do sistema digestório. Então, vocês vão precisar do livrinho. E vocês também vão precisar do caderno, porque na aula passada foi deixada para casa uma atividade no caderno, não foi isso? Então, na aula passada a gente começou a falar sobre o sistema digestório, mas a gente focou mais na parte da boca, né, nos dentes, na língua. Por quê? Porque é por onde a digestão começa. E nós vimos, né, que nós temos muitos detalhes nos nossos dentes, né, com a nossa língua também, na boca, né? Então, a digestão no nosso corpo se inicia pela boca, que é a parte em que os alimentos entram no nosso corpo. Mas a boca sozinha, ela não trabalha. Ela precisa da língua e ela precisa dos dentes. A gente viu que os dentes servem para triturar os alimentos, né? Se a gente não tivesse os dentes, a gente só ia poder tomar líquidos ou então comer coisas bem molinhas, né? Como papa. É por isso que os bebês comem papa, né? Bastante papa, porque eles ainda não têm os seus dentinhos, né? E apesar de que adultos também comem, mas se a gente não tivesse os dentes, a gente ia ter que comer comidas assim, pastosa, né? Uma papa, a sopa só o caldo, sem nem macarrão, sem nada, né? Para não dificultar a digestão. A gente só ia poder tomar suco, água também, né? Porque como é que a gente iria mastigar os alimentos? E os dentes, eles são importantes também porque quanto mais a gente mastiga o alimento, mais mais a nossa digestão vai ser feita com facilidade. Porque quanto menor o alimento ficar, mais rápido, né, melhor será a nossa digestão, certo? E a gente viu que a língua, né, ela é formada por músculos, né? E a língua ela empurra os alimentos também, né? A gente viu que na boca da gente também as glândulas salivares umedecem esse alimento, né? Por isso que a nossa boca nunca está seca, porque as glândulas salivares elas estão sempre produzindo a saliva no nosso corpo, né? E isso, né, a gente é bom porque quando a gente vai comer, os alimentos, além dos dentes triturarem, eles ficam molhados para poder descer com mais facilidade, certo? E a língua também, ela, né, tem as partes que a gente viu também, que a gente consegue identificar se um alimento é doce, se um alimento é salgado, se ele é azedo, se ele é amargo, né? E a gente viu também que a gente tem dois tipos de dentição. Nós temos né, que na infância, né, que são os nossos primeiros dentes, que é chamada de dentição de leite, né? Ela tem 20 dentes, né? E essa dentição, com o passar do tempo, os dentes vão caindo. Apesar de que tem algumas pessoas algumas crianças começam a trocar os dentes mais rápido do que outras, né? Então, esses dentes vão sendo trocados e, com o passar do tempo, nasce o outro dente, que ele é chamado de dente permanente. Tem algumas pessoas que chamam de dente de osso, também dente definitivo, né? Tem vários nomes que as pessoas também dão, certo? Então, a gente precisa cuidar muito bem dos nossos dentes, né? Eles auxiliam
nosso sistema digestório. Então, por isso que é tão importante escovar os dentes, principalmente após comer e principalmente quando esse alimento é doce, que as cáries adoram, né? Um alimento doce para querer estragar nossos dentes. E a gente poder passar o fio dental, né? Porque a escova, quando a gente passa, tira a sujeira só por cima, mas muitas vezes fica resto de alimento entre os dentes. Então, a gente passar fio dental, né? Escovar os dentes quando se levanta, escovar os dentes ao se deitar também, tá? Então, a gente precisa ter alguns cuidados para poder conservar esses dentes, para não prejudicar os nossos dentes. E na aula passada, tinha ficado essa atividade aí para vocês fazerem em casa como atividade pós-vídeo, e hoje ela está aqui para a correção. Lembrando, essa atividade ficou para vocês fazerem no caderno, né? Primeiro quesito, estava perguntando como a língua é formada. Segundo quesito, qual a função dos nossos dentes? Terceiro, quais são as duas dentições do ser humano? Quarto, quantos dentes temos nas dentições? Letra A, de leite. Letra B, permanente. O quinto quesito era pessoal, né? Se você soubesse quantos dentes você já tinha trocado, né? Então, você deveria escrever essa quantidade. E a nossa língua, ela é formada por músculos. Segundo quesito, a função dos nossos dentes é triturar os alimentos. Caso você tenha colocado mastigar também, diminuir os alimentos, também está correto, tá? O terceiro estava perguntando quais são as duas dentições que nós temos. Nós temos a dentição de leite e a dentição permanente, né? Eu já estou adulta, os pais de vocês também estão adultos, então estamos na segunda dentição. Vocês ainda, né, estão trocando os dentes, né? Tem crianças que terminam de trocar os dentes com até 11 anos, né? Ainda vai nascer uns outros dentes quando vocês estiverem maiores, que eles são popularmente chamados de dentiqueiro. Eles demoram um pouquinho a nascer, que às vezes a gente pensa que nem vai nascer mais, porque ele demora muito, né? Quarto, quantos dentes nós temos nas dentições? Letra A, dentição de leite, nós temos 20 dentes. Dentição permanente, nós temos 32 dentes, né? Que no caso somos nós adultos. O quinto eu não coloquei aí porque é pessoal, né? Que era para você dizer se você sabia quantos dentes você já tinha trocado, né? Para escrever a quantidade. E tem gente que se lembra, tem gente que não se lembra, né? Mas geralmente você tem como contar, né? Porque até a estrutura dos dentes são diferentes. Os dentes de leite, eles geralmente são menores, né? Os dentes permanentes, eles são bem diferentes. Aí tem gente que quando os dentes estão sendo trocados, tem gente que diz assim, eita, meu dente ficou muito grande. Mas com o passar do tempo, eles vão se ajustando na boca da pessoa. No início, essa mudança, todo mundo acha estranho, é normal você achar estranho. Mas depois, com o passar do tempo, eles vão se ajustando, né? Eles estão sendo trocados. Então, a gente tem que respeitar o tempo deles também. E a gente continuando, né, o sistema digestório, a gente na aula passada falou sobre as páginas 172, 173 e 174, que é a parte que estava falando sobre a nossa boca, sobre os nossos dentes, sobre a nossa língua. E hoje a gente vai falar dos outros órgãos, que eles estão a partir da página 175. E o nosso sistema digestório, né, os alimentos, eles passam por um longo processo. Eu até tinha falado, né, tem gente que diz assim, mas eu comi um alimento, estava tão cheiroso, estava tão bonito. Os alimentos, eles não saem do nosso corpo do mesmo jeito. Por quê? Quando ele vai para a nossa boca, a gente mastiga. Ele fica úmido por conta da nossa saliva.
ele passa por vários órgãos, ele recebe ácido dentro do nosso corpo. O que pode ser aproveitado dele, nosso organismo aproveita, e o que não pode vai sendo, né, vai sendo formado o bolo fecal, que são as nossas fezes, para poder sair do nosso corpo. Então aqui a gente tem, ó, boca, esôfago, fígado, vesícula biliar, estômago, pâncreas, intestino grosso, intestino delgado e reto, certo? Na aula passada, né, a gente falou muito sobre a boca, então hoje a gente vai só a boca, é o início da digestão, né, por onde o alimento entra no nosso corpo. A faringe é um tubo, ó, a gente tá vendo aqui onde a setinha tá passando, desconsiderem esse nome daqui de cima, cavidades nasais, tá certo? Aqui, levem em consideração só faringe, tubo que transporta os alimentos da boca ao esôfago. E é também um tubo onde ocorre a passagem de ar. Então, é um órgão que faz parte do sistema digestório e faz parte do sistema respiratório também. É por isso que, quando nós estamos comendo, a gente às vezes quer falar, mas a nossa voz ela não sai do mesmo jeito, né? Porque nós estamos engolindo, Então, por isso também que não é tão legal você, quando estiver comendo, você estiver engolindo, principalmente, o bom é você evitar falar, né? Porque esse tubo ele passa as duas coisas, passa o ar e passa o alimento. Então, para dar tempo, né, do alimento descer, do ar passar, né, do ar circular por dentro desse tubo também. O esôfago, ele é um tubo também, ó. Ele é formado por músculos, né? E esses músculos, eles empurram o alimento até o nosso estômago, certo? Quando esse alimento chega no estômago, ele sofre uma série de mudanças, uma série de transformações, certo? É por isso que, às vezes, quando a gente come, se aquela comida, às vezes, não faz muito bem a gente, se a gente não mastiga como deveria mastigar, quando vai descendo, a gente sente como se tivesse algo, né, que não quisesse descer direito. A gente sente uma certa agonia, né? Então, ele vai levar esse alimento até o estômago. Então, é importante, lembrando sempre, é importante mastigar bem os alimentos para facilitar a nossa digestão. O estômago, aí já começa a transformação mais dura dos alimentos, a transformação mais forte. Quando o alimento ele chega no estômago, o nosso estômago ele lembra uma bolsa, ele tem o formato de uma bolsa, como nós estamos vendo aqui, ó. Nessa imagem aqui, a gente viu o esôfago, que é esse tubo. Pode ver, ó, ele vem trazendo o alimento, chega aqui, joga para o estômago. Quando ele chegou no estômago, né? Então ele vai sofrer mais transformações. Ele vai receber ácidos, né? Ele vai ser misturado, todo esse alimento aí vai ser misturado. E esses ácidos, eles também auxiliam na nossa digestão. O nosso organismo produz uns líquidos que são os sucos. A gente vai ver daqui a pouco aí, a gente tem o suco pancreático, que é produzido pelo pâncreas, né? Quando esse alimento ele é todo misturado, o que se forma é o quimo, que é um alimento pastoso. Esse alimento fica parecendo uma pasta dentro da gente. Mas ele tem que ficar assim mesmo, porque vocês já imaginaram, né? Se o alimento não passasse por essa transformação, na hora do alimento sair do corpo da gente, ia incomodar bastante, né? Então, ele passa por essa transformação para poder facilitar também a saída dele.
O intestino delgado, tubo estreito e comprido. Olha nosso intestino como é. Né? O alimento recebe mais líquidos produzidos pelo pâncreas e pelo fígado. Quando ele chega aí, tome mais ácido, né? Tome mais líquido no alimento, certo? Então, vejam só, é por isso que tem gente que diz assim, ah, eu comi agora, daqui a pouco eu faço a digestão. Em média, a pessoa leva 2 a 3 horas para poder fazer a digestão. Mas tem alimentos que podem demorar, ó, muito mais. Muito mais mesmo, certo? Outra coisa também importante, quando as pessoas estão com diarreia, é muito bom, né? É essencial você beber água. Por quê? Vocês estão vendo a transformação que os alimentos passam pelo nosso corpo. Então, a gente precisa estar repondo água. A gente também perde nas fezes água. A gente não bota para fora só aquela parte dos alimentos que a gente não aproveitou, que nosso corpo não aproveitou, não. A gente também perde água. Então, é por isso que é tão importante, você sentiu diarreia, você foi no banheiro mais de 2 vezes por dia, beba mais água do que você costuma beber. Para poder, né, você não ficar com mais problemas, para poder limpar o seu sistema digestório também. E você está indo no banheiro, estão saindo muitas fezes, então você vai perder mais água ainda. Já não basta a urina e o suor, né, que nós perdemos água também. Nas fezes também. Então, é por isso que é tão importante, sentir dor de barriga, invista na água. Pode beber água, não tenha pena de beber água, não. Às vezes, a gente fica enjoado, né? Quando tá com dor de barriga, quer beber água, às vezes a gente diz assim, eita, a água parece que não bateu legal na gente. Mas você toma. Você pega um copinho, toma meio copo, daqui a pouco você toma mais um pouquinho. Você não precisa tomar tudo de uma vez. E o certo da água, quando a gente vai tomar, é a gente tomar aos poucos. Aí tem gente que diz assim, eita, o certo é eu beber 2 litros de água por dia. Aí chega, aí pega um copo de meio litro, aí bebe. Aí a pessoa faz, bebi um copo. Daqui a pouco a pessoa pega outro copo, bebe. Eita, já bebi 1 litro. Mas não é assim, a gente tem que beber água aos poucos. O nosso organismo, ele vai pedindo água aos poucos. E principalmente agora, essa época de calor. A gente precisa beber bem mais água, né? A gente tá vendo aí como o calor tá, a gente tá suando mais. Então, vamos repor essa água. O fígado, ele é um órgão importantíssimo. Tem pessoas que ficam com um problema que as pessoas falam gordura no fígado. As pessoas sentem muita dor, quem tem esse problema no fígado, né? Ele é um órgão importante, ele produz a bile, tá? Então, para a gente manter o fígado bem, uma das coisas importantes é não comer muitos alimentos gordurosos, porque o nosso fígado sofre, viu? Muitas vezes, os problemas que nós temos de diarreia, alguma coisa, é porque ele tá com algum probleminha, né? Pâncreas. O pâncreas, ele é uma glândula que ele fica atrás do nosso estômago. Essa parte aqui é o estômago, a gente viu que parece uma bolsa, e ele fica por lá. Ele produz um outro líquido, né, que é o suco pancreático. Esse líquido também é lançado nos alimentos, certo? A nossa vesícula, né, a gente, comparada aos outros órgãos, é muito pequena. Então, ela parece um saquinho pequenininho, ela é esverdeada e ela armazena, né? O fígado produz a bile, nosso fígado, ó, cadê? Produz a bile, ela guarda, ela armazena essa bile. Então, tem pessoas que ficam com problemas na vesícula, as pessoas sentem muita dor também. Aí tem pessoas que precisam fazer cirurgia para a retirada dessa vesícula. Intestino grosso.
Toda aquela parte, né? O organismo da gente tirou os nutrientes, tirou o que era bom dos alimentos. Então, o que não serve, vai para ele. Também ocorre a absorção de água. Por isso, ó, que também é importante a gente beber água. Então, começa a se formar o bolo fecal, quando é a formação das fezes, que elas saem do nosso corpo através do ânus. Então, aqui, ó, absorção de água, né? A parte que não serve vai para ele. Então, aqui, ó, já é onde é o finalzinho, onde ele vai levar para poder expelir, poder botar para fora essas fezes do nosso corpo. A gente precisa ter outros cuidados, né? A gente falou agora da água, mas tem outros cuidados também que a gente precisa ter com o nosso sistema digestório. Comer nas horas certas é essencial. Por exemplo, você diz, eu tomo café da manhã às 6 da manhã, eu almoço de meio-dia, eu janto às 6 da tarde, né, 6 da noite. Então, é importante que você mantenha essa rotina de comer nas horas certas. A gente sabe que muitas vezes, por vários motivos, a gente não consegue comer naquela hora certa, mas para facilitar a nossa digestão, o certo é que a gente tenha os horários certos para comer. Inclusive, as pessoas que fazem dietas, os médicos até dizem, você tem que comer de tanto em tanto tempo. Então, já é por conta disso, para facilitar a digestão. Comer alimentos saudáveis, né? Alimentos que tenham fibras, né? Que facilitam a nossa digestão. Verduras, por exemplo, frutas. Mastigar bem os alimentos, isso é essencial. Quanto mais um alimento ele é mastigado, maior facilidade, a facilidade da digestão é maior. Lavar alimentos como frutas e verduras, para que esse alimento não venha contaminado e essa bactéria não se instale em nenhum de nossos órgãos, certo? Em nenhum de nossos órgãos. Então, por isso que a gente deve lavar, né? Tem pessoas que ficam até com problemas. E quando vão ver é porque tem alguma bactéria alojada. Aí tem gente que tem a mania, chega na feira, chega no supermercado, aí vê um cacho de uva, tira uma uva para ver se a uva tá doce ou não. Mas ali pode ter passado bicho em cima, né? Pessoas pegaram para ver se ela estava realmente boa. Aí você, ó, botou na boca, mastigou. Você pode colocar uma série de bactérias, de micro-organismos para dentro do seu corpo. Beber água regularmente, que é o que a gente tinha falado, né? A água, ela também, né, ajuda na digestão. Higienizar a boca corretamente. A gente precisa todos os dias fazer a nossa higiene bucal. E vocês têm aí um quadro na página 176, 176. Gostaria que vocês colocassem na página 176. E tem assim, fique por dentro. O alimento engolido leva apenas segundos para chegar ao nosso estômago. Leva segundos para chegar lá. Mas, para fazer a digestão, ó, no estômago, uma digestão leva de 2 a 3 horas para se realizar. Então, por isso que é importante a gente mastigar os alimentos, já que ela já demora, né, de 2 a 3 horas. Se a gente não mastigar muito bem os alimentos, ela pode demorar até mais. Toda a transformação dos alimentos começa na boca e termina no intestino grosso. A gente viu, né, o longo processo que passa, né? Os alimentos são triturados, são umedecidos, recebem ácidos.
Nosso organismo aproveita o que dá, né, os nutrientes, o que não serve, sai do nosso corpo. O tubo digestivo, da boca ao ânus, mede de 7 a 10 metros. As células que revestem o estômago e o intestino são renovadas em média a cada 5 dias. O fígado é a maior glândula do corpo humano e fica ao lado direito do abdômen. Nele, produz-se a bile. A vesícula biliar é um órgão esverdeado em forma de saco, presente no sistema digestório. Ela armazena a bile, um líquido produzido pelo fígado, que atua na digestão de gorduras. O pâncreas é uma glândula situada atrás do estômago. Nele produz-se o suco pancreático. Então vejam só quantas transformações os alimentos sofrem, né, para poderem sair em forma de fezes. É por isso que as fezes não têm um cheiro bom e têm uma cor diferente, né, porque ela passou um tempo, então ela recebeu ácido, ela foi misturada, então ela vai sair de uma forma totalmente diferente de como o alimento entrou no nosso corpo. Então, ó, a gente tem aí a página 178, que é a atividade de classe. A atividade de casa será a página 177. Então, tem quarto lá em cima. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira. 1. Sistema digestório. 2. Digestão. É a transformação que os alimentos sofrem no aparelho digestório. Essa primeira frase é sistema digestório ou é digestão? Transformação que os alimentos sofrem no aparelho digestório é o quê? Digestão. Então, você vai colocar número 2 no primeiro quadrinho. É responsável pela absorção de tudo o que comemos e também elimina substâncias desnecessárias ao nosso corpo. É o quê? Sistema digestório, número 1. Quinto, que nome damos ao sistema composto por um conjunto de órgãos responsáveis pela digestão? Nós estamos estudando sobre que sistema? Sistema digestório. Então, você pode escrever no quinto, sistema digestório. Sexto, escreva o nome das estruturas do sistema digestório pela ordem que os alimentos percorrem até o término da digestão. Primeira coisa que acontece, o alimento entra em nosso corpo por meio da nossa boca. Então, você vai escrever no número 1, boca. Depois que o alimento, lá no número 2, depois que o alimento ele foi umedecido na nossa boca, ele foi triturado, ele vai passar pela nossa faringe. Depois que ele passa pela nossa faringe, tem um órgão que vai empurrar ele, o alimento, né, no caso, para o estômago. Que órgão é esse? Ele é até um tubo também. Esôfago. Depois que ele foi empurrado pelo esôfago, ele vai chegar num órgão que tem o formato de uma bolsa. Que órgão é esse?
Inclusive, quando a gente está com fome, esse órgão, ele ronca. Ele avisa que o nosso organismo está precisando de nutrição. É o quê? Estômago. Número 4, estômago. Cinco. Depois ele vai para onde? Nós temos dois tipos. Temos o delgado e temos o grosso. Número 5 vai ser o quê? Intestinos. Intestinos, número 5, tá? E por último, quando ele vai sair do nosso corpo, o alimento, ele vai sair pelo ânus. Ânus, tá? Esse ânus aí é com U e tem um acento no linha vez do O e tem um acento circunflexo no A, tá certo? Então, ó, olha aí a correção. Rememorando, né? Quarto quesito, a ordem 2 e 1. Quinto, sistema digestório. Sexto, 1 boca, 2 faringe, 3 esôfago, 4 estômago, 5 intestinos, 6 ânus. Então, ó, começar a leitura do sétimo. Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. 1, boca. 2, faringe. 3, esôfago. 4, estômago. 5, intestino. Onde termina a digestão? Qual será desses órgãos aí? Qual será? Intestino. Então, você vai colocar na primeira palavra, na primeira frase, número 5. Produz o suco digestivo. Nele, os alimentos passam por sérias transformações. É o quê? O nosso estômago. Número 4. Esse aí, ó, facílimo. É onde tem início a digestão. Onde é que começa? Como é que o alimento entra em nosso corpo? Boca. Então, boca, número 1. Empurra o alimento para o estômago. Quem é? É o esôfago. Esôfago é número 3. Tubo que leva os alimentos ao esôfago. Depois que eles saem da nossa boca, faringe, número 2. Então, ó, 5, 4, 1, 3, 2. Ordem do sétimo. Oitavo. Leia o texto abaixo e complete-o de acordo com o que você aprendeu. Os alimentos são embebidos de... Nossos alimentos são molhados pelo quê? Saliva. Pode colocar saliva no primeiro tracinho. Misturados pela... Qual é o órgão que mistura? Quando a gente come, os alimentos ficam onde? Na nossa língua. E triturados pelos dentes. Olha aí, ó. Correção do sétimo e do oitavo. 5, 4. 1, 3, 2. Sétimo. O oitavo, saliva, língua e dentes. Que foi o que nós lemos agora.
A página 177 é a atividade de casa. Então, tem assim. Ordene as sílabas, forme palavras e com elas explique o que você entende por digestão. A primeira palavra, ela está embaralhada, né? A segunda também. Então, você vai ver que palavras você vai formar aí. Essas duas palavras é a resposta do primeiro quesito. Segundo, as funções do corpo humano são sempre desempenhadas por sistemas. Escreva qual a função de cada sistema. Letra A, sistema respiratório. A gente já viu, né? Letra B, sistema cardiovascular. Letra C, sistema digestório. Sistema respiratório, o que é que a gente faz na respiração? A gente inspira, né? A gente puxa oxigênio e libera gás carbônico. Sistema cardiovascular, a gente falou, é a nossa circulação, né? A circulação do nosso sangue. Então, o que é que acontece com esse sangue? Será que ele fica parado no nosso corpo? Sistema digestório, né? E o terceiro, cite alguns cuidados que devemos ter com o sistema digestório. Então, vocês têm alguns cuidados também na página 176, tá certo? Vocês podem colocar também algum dos que foi falado no slide, né? Beber água regularmente, mastigar os alimentos, né? Comer frutas, lavar também os alimentos, né? Frutas e verduras. Comer alimentos que tenham fibras, como, por exemplo, frutas, verduras, né? Até também você tem vários, nós vimos aqui, ó. Tem uma listinha, ó. Comer nas horas certas, higienizar a boca, né, de forma correta. Então, são algumas sugestões que tem aí. Na próxima aula, a gente faz a correção, tá certo? Dessa página, sobre esse assunto, tá? E hoje a gente fica por aqui. Então, bom fim de semana para todos vocês. Se divirtam. Não se esqueçam que a Covid não acabou. Se divirtam, mas usem a máscara. Não deixem os cuidados, não. Tá certo? Fiquem todos na paz.